E bateu aí o desespero em Bolsonaro. Ó, chegamos aí no dia em que Bolsonaro deve ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Deve ser hoje, viu? Segundo 9 em cada 10 jornalistas. Aliás, 10 em cada 10, que eu não achei ninguém dizendo que não será hoje. Vamos ver aí se acertaram aí as fontes dos jornalistas, se hoje o senhor Paulo Gustavo Gonet vai acordar aí do seu sono eterno em berço esplêndido. Pois bem, e bateu o desespero. O que aconteceu? Lá, nas últimas semanas, Nicolas Ferreira e Carla Zambelli passaram a convocar bolsonaristas para um ato pelo impeachment de Lula. Nicolas chegou a gravar vídeo, colocou nos seus stories, a Carla Zambelli fez vários posts, eu não vi se ela gravou vídeo, que eu vou falar, não entro no perfil dela todos os dias. Entro às vezes, mas todo dia não. A Carla também, vamos lembrar, ela se internou às pressas na semana passada, logo depois dela ser condenada pelo TRE a perder o mandato e de saírem notícias que o Gilmar Mendes quer prendê-la, a Carla Zambelli novamente se internou às pressas, falou que estava com diverticulite, que é uma inflamação no intestino, e falou que estava aí com problemas de palpitação. Tá dando problema no coração da Carla Zambelli o fato de que ela está se aproximando da prisão. Acho que ela foi lá combinar com os médicos. Quando eu achar que eu vou ser presa, eu virei às pressas e aí vocês já montam aí uma casa para mim na UTI do hospital, que eu vou ficar aqui para sempre. Presa eu não vou. Acho que tá assim a Carla. Pois bem, mas enquanto isso ela estava ali, ela e a assessoria dela, chamando as pessoas. No começo, o Nicolas e a Carla chamaram as pessoas para se manifestar contra o Lula no domingo, 16 de fevereiro. Só que depois mudaram. Mudaram para 16 de março. E o Bolsonaro percebeu que, pelas movimentações, ele ia perder de vez o protagonismo na extrema-direita nessa manifestação. Por quê? Porque imagine você, Nicolas e Carla Zambelli, que estão assim com Pablo Marçal, fazendo uma manifestação pelo impeachment do Lula. Imagina se eles chamam Pablo Marçal e Gustavo Lima, por exemplo. Eles estão falando que seria a manifestação, vai ser no Brasil inteiro. Aí imagina se lá em Goiânia tá também o Caiado. Só ali os desafetos do Bolsonaro, que nas pesquisas estão tirando o lugar dele ali nas pesquisas de opinião. Então, o Bolsonaro resolveu fazer ali o que foi aconselhado pelo Malafaia, que é tomar ele as rédeas disso aí. Então ele mudou para março, foi a primeira coisa, todo mundo ali aceitou, e ele mudou. Ele falou que não vai ser pelo impeachment do Lula. O Bolsonaro gravou aí vários vídeos, deu uma entrevista aí também, em que ele disse que, olha, essa manifestação não é pelo impeachment do Lula, nós não queremos o impeachment do Lula. E aí, eu tava percebendo isso já na semana passada, na quinta-feira eu tava lendo aí alguns comentários de bolsonarista para fazer um dos vídeos aqui que eu fiz pro Plantão Brasil. E aí eu vi que tinha uns bolsonaristas xingando o Nicolas, porque o Nicolas queria pedir o impeachment do Lula. Eu falei, peraí, os bolsominions não querem impeachment do Lula? Eu não tô entendendo isso. O que eles querem que o Lula fique? Eu nunca vi uma oposição. Olha, eu não gosto de você, mas fique. Nunca vi um negócio desse. Pois bem, eis que o Bolsonaro aparece e diz o seguinte, que não é pelo impeachment, e sim pela anistia aos presos políticos do dia 8 de janeiro. E fora Lula 2026. Eu falo, fora Lula 2026? Quem não é fora Lula agora? O fora Lula agora não ajudaria na anistia? Derrubar o governo nem ajudar na anistia dos presos? Ah, não, mas você só quer anistia, não quer o fora Lula. Estranho. E aí aconteceu, demorou uns dias, mas aconteceu aquilo que eu digo. Se o Bolsonaro apresentar, desculpa aí o linguajar, mas se ele apresentar um pedaço de cocô e falar pro Bolsominion, olha, é chocolate, o Bolsominion se lambuza e fala, que docinho, me dá mais. É assim. Por quê? E se ele apresentar um chocolate e falar que é cocô, o Bolsominion vomita. Fala, ai, que nojo. É isso. Eles acreditam em tudo que fala o Bolsonaro. Agora eles estão acreditando na narrativa de que, olha, não é bom o impeachment do Lula para o Bolsonaro e para a extrema-direita. É ruim para eles. Eu falei, o quê? A hora que eu te explicar o motivo, aí você vai dar risada. Mas primeiro eu vou mostrar algumas coisas aqui. Aqui alguns bolsonaristas brigando. A direita em 2025, a favor do Alcolumbre no Senado, contra a ficha limpa e contra o impeachment do Lula. E colocaram aqui Bolsonaro como gado escrito fisca Lula. A gente fala, que coisa, né? Estranho, o bolsonarismo brigando. Aí, o próprio Bolsonaro disse em vídeo. Bolsonaro. Vai ser o quê? Anistia e as questões nacionais. A pauta vai ser anistia e as questões nacionais. Ele diz, outros vão se protestar. Impeachment, outros vai ser outro assunto qualquer. Colabore. Aí ele fala, outros vai ser impeachment, outros vão protestar por outro assunto qualquer. Colabore, vai lá. Ele diz que estará no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro não é impeachment. No Rio de Janeiro a pauta é
anistia. O que acontece? Sai aí na imprensa que os próprios advogados do Bolsonaro recomendaram que ele não fosse, né, o dia 16 aí de março, se ele estiver solto, né? Esperamos que não. Esperamos aí, Gonê, acorda, Alexandre, acorda. Pois bem, esperamos que esteja preso, mas se estiver solto, os advogados dizem que não. A defesa do Bolsonaro rachou, os advogados estão por aqui já com ele, porque ele, já no final de semana, deu aí uma brecha para o Alexandre prendê-lo preventivamente, porque ele afirmou que a eleição foi fraudada e que o TSE recebeu dinheiro do governo dos Estados Unidos para roubar a eleição dele. E chegou até a dizer ali que tem um inquérito que prova isso. Então, Bolsonaro, novamente cometendo crime, não cometia desde 2022. Pois bem, aí logo depois ele convoca aí a manifestação, mas não é pelo impeachment. Segundo aliados do Bolsonaro, ele está com medo, porque ele acha que se ele pedir muito impeachment do Lula, isso acelera a sua prisão. Outra coisa que o Bolsonaro está com medo é que se tiver um impeachment do Lula, se toma força o impeachment do Lula, o vice do Lula é o Alckmin. Para quem não sabe, quem aí ajudou o Alexandre de Moraes a se tornar o Alexandre de Moraes ministro do Supremo Tribunal Federal foi Geraldo Alckmin. O Alexandre de Moraes, ele começou na sua carreira política como secretário de Segurança Pública do Geraldo Alckmin. Aí ele ganhou ali projeção. Quando teve o golpe contra a Dilma, o Alckmin foi contra o golpe contra a Dilma. O Alckmin foi contra o golpe contra a Dilma e só no final, quando aí toda a imprensa, estava todo mundo lá pressionando, que o Alckmin falou, pode ser. Mas ele foi contra. E o secretário de segurança dele era o Alexandre de Moraes. Aí teve o golpe contra a Dilma e o que aconteceu? Roubaram ali o celular da esposa do Michel Temer, da Marcela Temer. E ali tinha algumas fotos íntimas. Não sabe se dela ou de quem. E o Alexandre de Moraes, ele conseguiu ali usar a polícia de São Paulo para pegar o hacker e nada vazou, nada foi exposto, foi ali uma ação exemplar da polícia. Aquilo fez com que ele tivesse a confiança do Temer e o Temer o colocou como ministro da Justiça e depois ministro do Supremo Tribunal Federal. Então o Bolsonaro acredita, tem ali algumas pessoas em Brasília que acreditam que, como o Alexandre de Moraes foi quem pegou o hacker, talvez ele tivesse algo ali como para barganhar contra o Temer, que estava com o hacker ali, com o ladrão ali, que pegou ali os dados da Marcela Temer. E que, na verdade, o Alexandre de Moraes é um homem do Alckmin, no STF, e não do Temer. Tanto é que ele não é próximo ao Temer tanto, que foi quem o indicou. Tem gente no bolsonarismo que acredita isso, que acredita que, tendo impeachment do Lula, o Alckmin chega e o Alckmin é assim com o Alexandre de Moraes, e que o Alckmin não cometeria os erros que o Lula está cometendo de estratégia política. O Alckmin, quando ele era governador de São Paulo, ele não dava trela para a oposição. O Alckmin comandava com mão de ferro. O Alckmin não ia deixar, como muitas vezes, eu vou dar um exemplo, o governo Dilma deixava que gente que hoje a gente sabe que é bolsonarista, na época não existia esse termo, deixasse a Dilma um adesivo com a Dilma de perna aberta num carro onde se coloca o tanque de gasolina. E não acontecia nada com essas pessoas. Mas você não fazia isso em São Paulo quando era o Alckmin governador, que ia ser preso. No mínimo, por estar ali colocando uma coisa ali que ofende, que é sexual e tal, e pode ofender, pode ser contra as crianças, etc. No mínimo. E já nos governos do PT é sempre aquele, a oposição faz o que quer, os petistas são atacados, achincalhados e fica por isso mesmo. Então o Bolsonaro tem um medo muito grande que com o impeachment do Lula a coisa piore rapidamente para ele, que o Alckmin vai nos bastidores fazer uma articulação lá e acabar com ele, com a extrema-direita. Então eles têm esse medo ali, pô. E ele é assim com o Alexandre de Moraes não teria nenhuma restrição quanto a qualquer coisa que falasse o Alckmin. Essa é a crença do Bolsonaro. Para o cara se posicionar e rachar a extrema-direita para se posicionar contra o impeachment do Lula, porque ele tá com medo do vice do Lula, porque numa teoria conspiratória na cabeça dele, o Alckmin teria uma ligação com o Alexandre de Moraes maior do que o Lula, e aí o Alexandre faria tudo que o Alckmin mandasse, inclusive prender o Bolsonaro sumariamente, etc, etc. Olha, isso é paranoia de quem está completamente desesperado. Eu digo mais, quem fica muito tempo sem dormir, isso é comprovado cientificamente, o cérebro, algumas áreas do cérebro começam a ser afetadas pela privação do sono e podem causar, entre outras coisas, paranoia. Claro que tem a paranoia excessiva, daquela pessoa que tem realmente um problema, e tem a paranoia mais simples. O Bolsonaro já está chegando naquela excessiva, que ele já cria um monte de teoria da conspiração na cabeça, e ele acha que, tudo isso é assim e tal, e olha por isso, e ele racha a extrema-direita. Porque agora ele é contra o impeachment do Lula.
E o Nicolas, com um tempão, desde janeiro, o Nicolas estava chamando as pessoas a irem às ruas contra o Lula. Mas agora não é mais contra o Lula não, tá? É só pela anistia. E aí, eu vou falar, o Janones recebeu aí uma mensagem, ele disse que um passarinho contou aí. Esse passarinho eu tenho certeza que é um deputado bolsonarista de Minas Gerais, adivinha quem? Que os atos aí que seriam contra o impeachment de Lula vão pouco a pouco se tornar um mega ato de Bolsonaro livre. É isso. O Bolsonaro quer virar ali o que é o ato. Não é mais contra Lula, é por Bolsonaro livre. Então, Bolsonaro livre, na verdade, ele fala anistia aí aos presos do 8 de janeiro. Ele quer anistia para si mesmo, né? Se tivesse ali, olha, vamos fazer um acordo, anistia para todo mundo, menos para você, Bolsonaro. Ele nem ia querer, não. Aí ele nem ia querer. Então, anistia para ele. E se fizesse outro acordo, Bolsonaro, prende todo mundo e só você vai solto. Aí ele aceitava na hora. Então, ele quer ali anistia para ele está mobilizando, a extrema-direita agora está brigando, tem muita gente aí acusando o Bolsonaro de ser aliado do Lula, tem muita gente aí, eu vi muitos xingamentos, xingando o Nicolas, dizendo que ele que está dividindo a direita, e agora fica a briga. O fato é que é o seguinte, enquanto a extrema-direita briga, eles continuam aí organizando a manifestação. O Carlos Bolsonaro chegou até a fazer um post para tentar explicar que não, o Bolsonaro não é contra o impeachment do Lula, ele não é que ele é contra, não. Ele só no Rio de Janeiro que a pauta é outra. Ele fala de um jeito bem vulgar e agressivo, mas ele diz, Bolsonaro não se opôs a quem quer mobilizar sua própria base em prol do impeachment do Lula. Ele só deixou claro que a prioridade para ele é pôr fim às prisões políticas, à perseguição da oposição e ao uso da máquina pública para censurar pessoas. Mas ele fala que quem faz isso aí é o Lula, e aí ele não é a favor do impeachment do Lula. Hoje, se você ligar a Globo News, os comentaristas da Globo News estão mais a favor do impeachment do Lula do que o Bolsonaro. Olha só que coisa. Aliás, a imprensa ligou 100% o modo golpista. Eu fico com pena daquelas pessoas que durante aí 2020, 21, 22, 23, 24, achavam que os jornalistas da Globo, do UOL, que eles eram progressistas. Só porque eles defendiam uma ou outra pauta identitária aqui ou ali, ou porque eles atacavam ali o Bolsonaro aqui ou ali, achavam que eram progressistas. Alguns até falavam, não, a Globo é de esquerda. Pois é, fico com pena, muita pena. Você vê aí, para você ter ideia, o PIB do Brasil subiu. Ontem foi registrado aí que foi corrigido a estimativa do PIB do Brasil de 2024 para cima. O Brasil cresceu 3,8% em 2024. O Brasil cresceu mais do que o dobro das projeções do mercado financeiro. O Valdo Cruz, da Globo News, conseguiu dar a notícia dizendo que é péssimo. Isso é péssimo. O Brasil cresceu. Isso indica que o Brasil cresceu mais do que esperado. Quer dizer que o Brasil está crescendo e esse crescimento não se sustenta. Diz aí a Globo. Quer dizer, se o Brasil não cresce, o que a projeção dizia, ia dizer que foi um PIB fraco, que o Brasil não cresceu, que está desacelerando a economia, que está tudo ruim. Se o Brasil cresce exatamente o que diz a projeção, ia falar que, olha, o Brasil não conseguiu ir além da projeção, tá ruim, deveria ter ido mais porque o ano foi mais favorável do que a projeção dizia no começo do ano. Se o Brasil cresce acima da projeção, não, é um crescimento que não se sustenta. A Daniela Lima, da Globo News, passou ontem a manhã inteira atacando o Lula, falou que tem crise no governo, aí eles todos, vários analistas diferentes, usam a mesma falácia que dizem os bolsonaristas e que dizem aquela esquerda antipetista, que você já deve saber de cor quem são. Que é, a economia é que está acabando com o governo Lula. A economia gerou uma crise no governo, a economia vai muito mal, as pessoas, a Daniela Lima diz, as pessoas passaram dezembro só reclamando dos preços da ceia de Natal, mas o preço da ceia de Natal em dezembro ainda estava mais barato do que da ceia de Natal em 2022. Antes do Lula assumir. A diferença é que os salários são maiores, tem pé de meia, tem um monte de programa social, o desemprego está muito mais baixo, as pessoas têm mais dinheiro no bolso, pode até estar reclamando do preço, mas ninguém está culpando o Lula, olha, a minha vida está pior. Mas na narrativa da Globo, da esquerda antipetista e do bolsonarismo, os três juntos, a economia que está uma desgraça e o Lula, se ele não melhorar a economia, ele vai cair e tem que cair mesmo, e é isso. E aí eles colocam coisas que não dependem do Lula. Por exemplo, a Globo fala muito do café, os bolsonaristas também, só que a safra do café foi quase toda perdida
pelas aí, falam o câmbio climático, as mudanças climáticas. Teve chuva pra caramba, teve tempestade pra caramba e a safra foi perdida. É isso, né? As mudanças climáticas, como? Teve chuva pra caramba, a safra, pra quem não sabe, o café fica guardado 2 anos. A safra de 2 anos atrás estava guardada e foi perdida, boa parte. Aí o preço aumenta. Aumentou no mundo inteiro. Inclusive o presidente da Colômbia estava anteontem comemorando na sua rede social que o café aumentou muito de preço e a Colômbia está exportando, continua exportando muito e está ganhando muito dinheiro. O PIB da Colômbia vai crescer bem agora com a alta do preço do café. É isso. Mas, para a Globo, a culpa é sempre do Lula. Eu até mostrei no meu Instagram vários produtores aí, bilionários, jogando suas produções fora de chuchu, de tomate, de vagem, cenoura, tudo quanto é coisa eles estão jogando fora para aumentar o preço, mas isso você não verá na Globo, porque na Globo o agro é tech, o agro é pop. Então, ao mesmo tempo, você tem a imprensa. Eu falo Globo, mas é toda a imprensa, você sabe disso. A grande mídia. Você tem a grande mídia ali batendo no Lula, dizendo que a economia tá uma porcaria para fazer as pessoas rejeitarem o governo. E dizendo que tudo é ruim. Se o desemprego diminuiu, é ruim. Se aumentou, também é ruim. Se o PIB foi alto, é ruim. Se foi baixo, também é ruim. Se o dólar sobe, é culpa do Lula e isso é péssimo. Se cai o dólar, também é muito ruim. É tudo ruim para eles. E aí, eles ali promovendo pessimismo e cada vez com gente ali dizendo que tem crise no governo e tudo mais. Tá. De outro lado, você tem ali aquela esquerda financiada por ONGs estadunidenses, que agora esse financiamento parou esse mês, então eles vão perder força pouco a pouco, que diz ali que, olha, passa o dia inteiro inventando fake news contra o Lula e criticando também a agenda econômica do Lula, falando que tá tudo ruim e pior e tal, fazendo ali frente pro Bolsonaro. Do outro lado, você tem o bolsonarismo com as mesmas críticas, só que eles adicionam ali muito mais fake news de todos os tipos, como a do Pix e outras mais, e convocando aí o bolsonarismo. A Globo também levou o Nicolas para fazer a convocação na Globo News, e o bolsonarismo ali convocando, agora com o apoio da Globo, as pessoas a se manifestarem contra o Lula. É isso que está acontecendo nesse exato momento. E temos aí o governo mais ou menos inerte, né? O Lula começou a viajar ao Brasil para entregar um monte de coisa, mas a gente não vê. O que o Lula entregou ontem? Você sabe? Eu não sei, eu vou lá. Eu não vi ontem, eu fiz um esforço ontem. Não fui ver a rede social do Lula, falei, vou esperar chegar em mim. Não sei o que o Lula fez ontem, pelo menos depois das 7 da noite, que é o horário que eu não vi. Até o momento, não chegou nada do Lula em mim. É isso, não chega na gente. Parte porque o algoritmo está manipulado, mas boa parte aí porque não tem ali uma organização, uma estrutura para fazer chegar todo mundo. Eu vou falar. Eu falei com muita gente aí ligada ao governo sobre como é que faz o governo do México. Ninguém me ouviu. Essa é a verdade. Ninguém me ouviu. Eles não têm um exemplo claro de algo que dá certo e eles não querem pegar o exemplo e transferir para o Brasil. Não querem. É isso. Eu peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!